O conteúdo apresentado neste podcast é de total responsabilidade dos seus idealizadores. As opiniões, informações e quaisquer afirmações feitas pelos participantes refletem unicamente suas próprias visões e não representam a opinião, a visão ou a política do Projeto Euclides em Foco, da Casa Euclides da Cunha ou de qualquer instituição apoiadora. O projeto e a casa não se responsabilizam pelo conteúdo, ideias ou informações compartilhadas durante a gravação e transmissão deste podcast. O Projeto Euclides em Foco é realizado com o apoio da Casa Euclides da Cunha, FUNAG, Instituto BAT, Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Governo do Estado do Rio de Janeiro. Agradecemos a essas instituições pelo suporte e pela contribuição ao desenvolvimento cultural e criativo da nossa região. Boa tarde, pessoal. Mais um episódio de Café e Fé. E nesse episódio de hoje eu quero convidar você para não desgrudar daí, porque estamos com a presença de quem? Quem? Henrique. Eita, Henrique. Toca aqui, Henrique. E aí, tudo bom? Como é que tá? Bem-vindo. Vou deixar Muito o Henrique obrigado. aqui com muita vontade hoje. Muito obrigado. E vai falar um pouquinho da sua biografia, da sua história, de conteúdos. Vamos ter um bate-papo bem relevante. O Henrique está aqui, como a Silvia Sotton teve na edição anterior. Você é um cara, né, de referência, de relevância. E nessa tarde de hoje, né, a gente quer pouco ouvir, aprender, conhecer. O pessoal de casa talvez não te conheça ainda. Então vamos lá. Vou explicar para o Henrique, vou explicar para você que está aí, ó, né, conectando aí pela primeira vez, como é que funciona rapidamente o nosso podcast. A gente vai fazer, são 3 tópicos, Henrique, algumas perguntas bem tranquilas, que a gente fala sobre identidade, o caminho, propósitos e valores, equilíbrio e fé, pra gente olhar pro futuro. Então você vai ficar aí, né? Por favor, né? Não desgruda. Vamos lá, primeira pergunta, Henrique. Quem é o Henrique além da profissão? Vamos lá. Essa pergunta é muito difícil. Primeiramente, eu sou o Henrique, tenho 19 anos, trabalhei no banco, vou trazer um pouco da profissão só para me dar uma introdução, né? Eu trabalhava no banco como agente de negócios e saí do banco para empreender de fato no digital. Hoje o que eu faço, eu sou um mentor de conteúdo na era digital, que a gente fala, e trabalho também com outras coisas. A gente trabalha estudando, nós temos um escritório aqui em Cantagalo, a gente estuda, a gente trabalha, até o Neto participa, o Kaique participa também, que pode ser um próximo convidado aí para você. Mas o Henrique, quem é o Henrique fora, né? O Henrique namora, em breve vai demorar um pouco ainda para casar, mas o Henrique namora com a Quantos Gabriela. anos? A Gabriela tem 18, eu tenho 19, fazer 20 agora em outubro. O Henrique é filho muito amado, graças a Deus, mora em Cordeiro, trabalha aqui em Cantagalo. O Henrique gosta de futebol, gosta de esporte principalmente, gosta de estudar, gosta de marketing, gosta de negócios. É aptidão muito grande assim para negócios desde muito novo. Contar um pouco da minha história, a primeira coisa que eu quis fazer na minha vida era entrar para a aeronáutica. Eu tinha um sonho, na verdade, que meio que implementaram em mim, de entrar para a aeronáutica e de fazer concurso. Depois que eu meio que passou isso um pouco da fase, eu acabei querendo fazer depois concurso para Caixa. Comecei a prestar concurso, né? E estudar para o concurso, na verdade. Acabou aparecendo uma oportunidade para eu entrar no Banco Itaú como estagiário, fiquei 6 meses como estagiário, depois fui promovido como agente de negócios. Estava muito bem no banco, só que recebi uma oportunidade de um sócio aqui de Cantagalo, no caso, que é praticamente um padrinho, um sócio investidor que a gente tem, que montou um escritório pra gente trabalhar e a gente estudar, e pra gente crescer de fato. Então o Henrique é um pouco de esporte, um pouco de marketing, um pouco de negócios, um pouco de tudo. Um pouco dessa mistura aí. Também o pessoal de casa, Henrique já foi sucinto, rápido, né? Então, eu faço uma pergunta no início e no final eu volto ela, Sim. né? Eu faço pra gente tratar muito de fé e de propósito. Eu já pergunto de cara Deus pra você. Cara, eu posso contar uma história. Falando de Deus, eu posso contar a história. Eu era um cara que estava bem afastado, assim, na questão da igreja. Eu cresci na igreja, mas fiquei um pouco afastado por muito tempo.
Só que eu tinha um amigo, que é o Kaique, que ele sempre foi muito próximo de Deus. Só que ele não evangelizava assim pra mim. Ele mostrava a vida dele pra mim, como que era uma vida espelho, que eu queria seguir aquilo ali. Só que eu sempre fui muito festeiro, muito de beber, muito de ir pra festa e essa bagunça danada e não ligar pra estudar e nem nada. Se você conhecesse o Henrique há uns 2 anos atrás, você não depararia com esse aqui, você ficaria assim, não é possível. Se eu voltasse lá e falasse assim, ó, esse aqui é você no futuro, ele não entenderia. Porque eu me vestia totalmente diferente, eu era totalmente diferente de princípios e valores a gente carrega um pouco desde cedo. Mas questão de empreendedorismo não era ligado em nada disso. Então eu tive um contato com a fé novo e eu era muito adepto à fé, mas depois de um tempo eu fiquei afastado. E quando eu encontrei com o Kaique, depois a gente começou a trabalhar junto, ele meio que foi me puxando. Me puxando e eu via a vida dele com Deus e queria ter uma vida como aquela. Queria ter uma vida também de relacionamento com Deus, só que eu não conseguia. Ir à igreja e não tinha aquela vontade, sabe? Tinha aquela vontade de ir e ficar naquele lugar. E acabou que no momento eu comecei a caminhar, fui no Peniel, que é o evento que tem da igreja de Banã. Fui no Peniel, só que mesmo assim eu não firmei. Mas depois do Peniel, depois de um tempo, eu comecei a ir à igreja de fato, comecei a ir na disciplina mesmo. Falei, cara, preciso ir à igreja. Eu preciso daquele Deus, porque eu me sentia muito angustiado, me sentia muito sozinho em algumas coisas. Tava passando por alguns momentos na minha vida que eu me sentia angustiado, às vezes, por não ir à igreja. Tinha muito medo de várias coisas diferentes, eu procurava meio um refúgio. E é tudo aquilo que eu procurava, eu não sabia que eu encontraria em Deus. Que eu conseguiria encontrar toda aquela paz que eu estava procurando, porque é uma paz que excede todo o entendimento. Assim, eu falo que Deus é a prioridade na minha vida. Eu até costumo seguir uma linha que eu vi um vídeo uma vez que fala o seguinte: Deus ele não quer ser o seu todo, ele não quer ser toda a sua vida, talvez. Você tem que trabalhar também, você tem que fazer o seu negócio, você tem que viver a sua vida. Mas se fosse colocar como um bolo de aniversário, o segundo, terceiro, quarto, quinto pedaço do bolo não é tão importante. O primeiro pedaço é o mais importante. E é exatamente essa parte que Deus quer do seu dia. Deus quer que que ele seja a prioridade na sua vida. Depois que você dá a primeira parte do seu dia para ele, tudo bem. Agora você pode viver o seu dia normalmente. Não que você não vá orar, não que você não vai buscar ele no dia a dia. Mas ele quer ser a prioridade da sua vida. Ele quer ser o primeiro pedaço do bolo. Porque depois do primeiro pedaço, os outros pedaços não são mais tão importantes como o primeiro. Então, Deus é um pouco de tudo isso para mim. E eu tive um contato com a fé e hoje busco relacionamento com Deus diariamente. Hoje mesmo vou começar a fazer um curso de teologia, começar hoje lá na Igreja Assembleia de Deus e continuo caminhando firme na Ibanã. Já batizei faz muito tempo, membrei na igreja também, então eu vejo como uma prioridade de fato na minha vida. Não abro mão de nada pelos meus princípios e meus valores, que estão totalmente alinhados com os princípios e valores cristãos. O Henrique é claramente, a gente percebe o Henrique antes, o Henrique depois, tanto da vestimenta, se isso for alguma, né, se for caso a gente ponderar aqui hoje, mas eu não vejo, né, não vejo necessidade. Mas o bacana ouvindo, né, pessoal de casa, ouvindo o Henrique falar, e é muito do nosso propósito do podcast, é a gente encontrar Deus dentro da profissão, ou a profissão encontra Deus. Então, assim, Com muitas certeza. pessoas se descobrem na profissão em Deus, outras em Deus com a profissão. A gente tem uma coisa junto aí. Com E certeza. eu quero ouvir também você, que lá pra frente eu vou poder fazer essa pergunta de novo, mas eu tô deixando fluir, porque uma vai respondendo a outra e a outra já Sim, vai pro sim. tópico da outra, mas tá tudo bem legal. Como que você coloca Deus dentro hoje do seu entendimento da sua profissão, do seu propósito? Existe um negócio chamado Business as Mission. Acredito que é basicamente isso, que fala como se Deus estivesse dentro do seu negócio. Eu acredito muito no evangelismo de fato do cotidiano, da vida, como por exemplo Paulo pregava dentro da prisão. Pedro e João pregavam na rua. Então, assim, eu uso muito do meu trabalho para de fato evangelizar e levar a palavra de Deus de fato para as pessoas. Porque eu não acredito que exista salvação de fato plena e genuína fora da palavra. Então eu busco alicerçar muito a minha fé de acordo com a palavra que eu sigo. E assim, quando você começa a ler a Bíblia, você começa a ter esse contato, é um pouco chato. Mas no início você realmente tem que levar com a disciplina como qualquer coisa na sua vida. Tudo que exige um pouco mais de esforço, tudo que exige um pouco mais de dedicação vai ser um pouco chato no começo. Mas depois que você coloca aquele gás inicial e você começa a fazer, depois você começa a gostar. Deixa para acreditar no caminho. No início a gente importa é a gente começar a fazer. Mas eu uso muito de fato o meu trabalho para evangelizar para as pessoas. E evangelizar de uma forma leve. E de uma forma, não que hoje é muito comum, cara, as pessoas usarem Deus como um acessório. Eu não gosto dessa ideia de usar Deus como um acessório. Que é assim, pede a Deus e você vai conseguir. Essa teologia da prosperidade. Eu acredito que Deus ele é nosso alicerce. Ele é a nossa base.
Então tudo vem dele, tudo é para ele, tudo é para a glória dele. Então se eu trabalho e o meu trabalho está bonificando outras pessoas, isso é para a glória dele. Nada é para minha glória, tudo é para ele, tudo vem dele, para ele são todas as coisas. Então, o Deus eu não coloco só ali dentro do meu trabalho como ele já é meu trabalho em si, porque ele se manifesta em todas as coisas. Então, de fato, eu utilizo o meu trabalho também para espalhar um pouco mais desse evangelho. E eu acredito muito nessa missão que no caso é cotidiano. É uma vida ali, né, de propósito, é uma vida de entrega com Deus e você realmente leva ele para as pessoas através do seu trabalho, que é muito importante. Como, por exemplo, tem o caso lá do Thiago Nigro, que ele de fato encontrou com Deus na caminhada dele e ele viu que ele pensou, cara, e agora o que eu faço? Quando ele encontrou com Deus, ele pediu para Deus aparecer para ele, e agora o que eu faço? Será que eu largo tudo e começo a evangelizar e começo a fazer missão? Só que Deus falou com ele, não. Você tem um canal, você tem uma voz que sim, chega em milhares de pessoas. Então a internet sim é um meio para você evangelizar. É um meio para você espalhar para as pessoas essa mensagem que é tão boa, que é as boas novas, que é de Cristo. Então ele usa hoje também o Primocast, que eles fazem alguns episódios, que é de fato para espalhar essa mensagem de Deus também, que é o que eu busco fazer. Levar essa mensagem de Deus dentro da minha vida e dentro do meu trabalho. Discernimento nada. Epa! Não, olha lá, ó. Já tinha gente descolando e indo embora lá, ó. Não, volta. Fica aí. Segura você que tá aí. Vamos pro segundo tópico, que é propósito e valores na área profissional. Falamos muito de Deus. Deus é o centro, Deus é o primeiro. Sim. Muito bacana. Te falei que ia começar e você Sim. vai perceber que ao final a gente vai voltar um pouquinho ali, costurando, deixando aí uma palavra de fé, que é muito bacana. Principalmente nesses dias que estão muito agitados, conturbados. Então você que tá aí, né? Segura. Propósito e valores na área profissional. Então agora, quem é o Henrique profissional? O pessoal de casa quer saber seus métodos, seus cursos, sua formação, o que você ali entende. Então, quem é o Henrique agora profissional? Olha, hoje, atualmente eu trabalho como mentor de conteúdo. Então, basicamente, o que eu faço? Você tem um Instagram, tem um TikTok, tem uma rede social que não está engajando tanto. Ou você tem uma loja, por exemplo, uma empresa que você quer fazer mais vendas através do Instagram. Eu ensino as pessoas a vender tanto com poucos seguidores, tanto com muitos seguidores, a de fato conseguir usar aquilo ali como uma máquina de vendas. Que de fato consiga espalhar e expandir de fato o negócio dela. E o Henrique hoje não é só isso. Por exemplo, o Henrique hoje também trabalha diretamente com a questão de investimentos. O Henrique hoje trabalha também, está buscando estudar para trabalhar também com leilão. Então o Henrique ele é um pouco multi-empresário. O que aparece um pouco na rede social é a questão realmente do mentor de conteúdo. Mas por trás disso tem muitas camadas de diferentes coisas que a gente quer fazer. O mentor de conteúdo é um pouco diferente do coach? Olha, bem diferente. O coach em si é treinador, assim. O coach, ele é mais aquele cara motivacional. Ele não pega a mão na massa. Não, assim, né? nem sempre. Mas o coach é um cara motivacional. Depende, tem diferentes tipos de coach. Aqui no Brasil é pouco valorizado, mas eu acho muito importante o coach. O coach de negócio, o coach live. Porque agora virou, não uma moda, né? Desculpa se eu estiver me expressando mal, mas agora fulano é coach. Já virou até na internet. Sim. E não, respeita porque fulano agora é coach. Porque, tipo assim, Sim. vira um ar de deboche porque a gente ainda vive... Falaram comigo bastante. Isso, a gente vai chegar nesse tópico. Eu acredito porque a gente vive sob um peso que não rompe, um peso cultural, né? Umas crenças limitadoras que acaba limitando. Então, assim, o nosso interior, né? O nosso interior, que é quando eu digo nosso interior, eu digo nós, aqui da região serrana, a gente tem muita relevância, sim. Só que tem muita coisa que ainda aprende cultural. Então, assim, o coach, voltando nesse assunto, traz um pouco de desconforto, que as pessoas ainda têm aquele tabu. Não, tá me ensinando. Não, entendeu? É formação coach. Então, assim, por isso que eu te perguntei, pra deixar um pouco mais claro pro pessoal de casa o seu ver, o seu entendimento. Se eu pudesse trazer uma mensagem um pouco disso, que fala sobre essa questão cultural das pessoas debocharem, falarem, é um negócio muito complicado, porque eu acredito que o lugar mais difícil para você prosperar é no lugar que você nasceu, ponto. Até porque Jesus Cristo operou foi por poucos milagres de Nazaré, que no caso era a cidade dele. Então o lugar mais difícil, porque é muita gente que te viu lá atrás, mas não acompanha a evolução que você teve. Eles te viram lá na festa, eles não acompanham agora que você tá em outra jogada, que você é outra pessoa, que você mudou totalmente. Por que as pessoas não aceitam? Cara, é um negócio muito complicado. São crenças limitantes de fato das pessoas e que elas não conseguem acompanhar. Traz um pouco daquela inveja de ver que você chegou em tal lugar e que ela não conseguiu chegar lá. Ela não conseguiu chegar, ela não teve acesso àquele lugar ainda, então tudo que você falar, qualquer coisa que você falar, ela vai arrumar um jeito de problematizar aquilo ali. De um pouco meio que desviar, a palavra certa é... Como é que eu poderia falar isso? Mas tirar a sua mensagem do que ela realmente é.
falsificar um pouco da sua mensagem, do que você está Camuflar, falando. né? Não adianta. Camuflar um pouco da sua mensagem. Porque as pessoas não conseguem entender o quanto que você saiu daquele lugar e conseguiu prosperar. Porque assim, o ambiente é muito importante. O ambiente, quando a gente fala de prosperidade, ele é muito importante. Tanto que tem até um negócio que fala com os dedos, que é novos ambientes, novas ideias, novos ambientes, novas pessoas, novas ideias, novas ações e novos resultados. Então, primeiro você começa pelo ambiente. Primeiro lugar que você precisa mudar é o ambiente. Depois, quando você tem um ambiente novo, você vai encontrar com pessoas novas. Porque você está em novos ambientes, você vai encontrar com novas pessoas. Dessas novas pessoas vão surgir novas ideias para você. E quando você tem novas ideias, elas se resultam em ações. E depois das ações que você tem resultados. E eu não falo nem de prosperidade financeira primeiro. Porque o financeiro é o último que vira. Primeiro você fica melhor intelectualmente, depois você ganha experiência e depois você tem resultado. E depois o resultado financeiro. Mas primeiro a gente precisa focar no ambiente. Se tá difícil prosperar no lugar que você tá, sai desse lugar. Talvez esse lugar esteja pequeno para você. Você tá tentando fazer de tudo para caber naquele lugar, mas você não cabe mais ali. Você tem que estar em outro lugar que é de fato onde você vai conseguir prosperar. Onde você vai ter um ambiente diferente. E quando eu falo prosperar, não pega ao pé da letra que prosperar só financeiramente. É de fato ter experiência nova, ter intelecto. E depois, de fato, vem o resultado financeiro, que é uma escala, é um empilhamento que você faz. Então, o ambiente, ele é muito importante na vida do homem, independente. O ambiente é muito importante. É. Fantástico. Lição. Vamos falar um pouquinho de lição. Fracasso disfarçado de bênção. Olha, fracasso disfarçado de bênção. Tem algumas coisas na vida, tem algumas vezes que a gente acredita que errou em algum momento, que a gente acredita que errou, que aquilo ali foi ruim pra gente, só que tem uma palavra disso. Qual que é o ponto? Que eu acredito muito, eu vou sempre trazer um pouco de Deus quando eu falo é normal e é meu mesmo, mas independente do que aconteça na sua vida, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Independente. Se aconteceu alguma coisa de ruim no momento que você não conseguiu entender, é que você tem que entender que você tem um mapa da sua vida, mas tem alguém que viu tudo. Você só tem um mapa, você só consegue ver o que acontece ali na frente de você. Mas se aquele momento ali que a pessoa te tirou, que você saiu de tal ambiente, que você não conseguiu ver ainda o quanto que aquilo pode resultar de bom pra você, ou que você saiu aquele lugar e naquele momento você se entristeceu, ou que você terminou com aquela menina, aconteceu alguma coisa com você, você não consegue ver o quanto que aquilo foi positivo pra você ainda. Porque eu aprendi isso em PNL, que é a programação neurolinguística, que a gente na vida a gente só tem um mapa. A gente consegue ver o nosso mapa. A gente vai ver até onde nossa projeção cognitiva vai. Então a gente não consegue entender o todo das coisas. A gente não consegue entender de fato como que todas as ações vão desencadear. A gente consegue entender só o que está na nossa frente, só o curto prazo. Mas tem alguém que vê o todo. Então assim, essa questão acontece muito sempre. Da gente fazer alguma coisa, por exemplo, eu fiz um vídeo há um tempo atrás e você vê, o vídeo teve um resultado normal. Talvez eu tenha ficado um pouco frustrado depois que eu fiz o vídeo. Eu falei, pô, achei que o vídeo ia ter um resultado absurdo e não teve. Só que logo depois que eu fiz esse vídeo, eu recebi uma ligação. E eu recebi uma ligação de um amigo meu falando, poxa, vem aqui em casa, não sei o quê, porque meu pai quer falar com você. E eu sabia que o pai dele era um cara muito próspero financeiramente. E ele falou, cara, eu te vi por conta daquele vídeo e eu queria fazer um negócio com você. E assim, uma coisa, ele fez um negócio comigo que foi o que resultou hoje no escritório que a gente tem. Então foi um vídeo, que eu achei que no momento foi um resultado um pouco fracassado, porque o vídeo não viralizou. Mas o ponto não era o ponto de não viralizar. Era o ponto de fato para eu encontrar alguém. Porque eu não conseguia ver o todo, eu só vi o que meu mapa, o que estava na minha frente. Então a gente tem que entender, às vezes, que aconteceu algo de ruim naquele momento, mas às vezes a gente não está vendo o todo. Porque tudo coopera para o bem. Eu percebi, quando a gente montou, eu digo a gente, né? Porque por trás desse podcast tem bastante gente torcendo, tem bastante gente investindo, vendo, compartilhando. Quando a gente montou essa pergunta, a gente entendeu muito isso. Então, todo mundo que passar por aqui, porque são etapas, eu acho que não foi, você citou, eu acho que 2, né? Teria muitas outras, Sim, né? várias Muitas vezes outras, que a gente que às vezes encontra não na vem na vida. memória, mas o nosso ponto de vista, talvez o ponto de vista de quem tá em casa, se começar a ser mais positivo, você vai conseguir identificar, né? Cada fracasso lá na frente, caramba, uma benção. Sim, Olha que sim. atitude, eu poderia estar em outro lugar, Sim. mas tudo cooperou. Você Sim. falou bem. Cada pessoa que às vezes a gente tira da nossa vida, que são pessoas que saem da nossa vida, Entra no 20. momento a gente chora e fica mal e depois vem uma reviravolta naquilo ali que a gente não consegue ver, porque a gente consegue só ver o mapa. A gente não consegue ver o todo. Uma habilidade crucial, Henrique. Habilidade crucial.
Cara, eu vou te falar, eu absorvo o conhecimento muito fácil. Por exemplo, se eu tô aqui com você e a gente põe um vídeo no YouTube pra ver, a gente põe uma plataforma, um curso pra assistir, eu consigo ver aquilo ali e depois te ensinar. Não preciso anotar, não preciso nada. Eu absorvo o conhecimento muito fácil. Então, se você me ensinar um conceito, eu já vou conseguir replicar aquilo ali pra outra Então pessoa. você se considera mais visual, um aprendizado mais. Talvez, Lê muito depende. também, né, Henrique? Lê Leio, muito, leio, leio. escreve muito, né? Leio, escrevo, mas o ponto eu consigo muito facilmente absorver um conhecimento. Como, por exemplo, você pode me contar uma história, independente dela ser longa ou não. Eu consigo guardar essa história na minha memória e depois eu replicar essa história para outra pessoa. Eu consigo ter essa absorção de conhecimento muito fácil. A minha comunicação também foi uma coisa que eu desenvolvi, foi uma habilidade que eu desenvolvi. Vendas é uma habilidade que eu desenvolvi. E é de fato, nada quando a gente começa a fazer, a gente é tão bom. Mas quando a gente começa a desenvolver de fato, no início a gente nem vai acreditar em tudo, quanto que a gente vai se tornar bom naquilo ali. Mas quando a gente começa a fazer e a repetição, quando a gente está sempre repetindo aquilo ali, repetição, Tem que repetição, ser. É repetição, uma rotina, né? gera rotina e gera memória. E a gente consegue de novo repetir aquilo ali diferentes vezes, como por exemplo, eu posso dar o exemplo do Michael Phelps, que foi um cara que ficou se eu não me engano, são 3.000 ou 6.000 dias, que ele ficou todos os dias entrando na água. Todos os dias era um nadador. Todos os dias entrando na água. E o resultado dele é mais de 28 medalhas em Olimpíadas. O maior campeão das Olimpíadas de medalha. E ele era o melhor? Talvez não. Mas ele fez muita repetição. Sempre repetição. E sempre nadando. Nadando, nadando, nadando. Muito bacana. Conquistas recentes. Conquistas recentes. Cara, por exemplo, questão de os vídeos, pra mim, são uma conquista, sempre são. A questão de vídeos que viralizam. Por exemplo, a gente teve um Instagram agora, que é o Instagram de uma página que a gente tem. Que a gente cresceu de 0 para mais de 50 mil seguidores. A gente Fala teve pro pessoal mais de casa, já puxa o dente. a gente teve mais de 50 milhões de acessos nesse Instagram nos últimos 90 dias, digamos assim. No meu Instagram também, eu tive mais de 1 milhão de acessos nos últimos 90 dias. No meu TikTok, eu tive mais de 1 milhão de acessos nos últimos 90 dias. Isso, de fato, é um método, que a gente replica esse método também no Instagram de outras pessoas. Mas, de fato, foi um método validado e estudado isso naquilo ali. Não é, de fato, a gente começou a fazer e gravar e só foi gravando sem ter um método, não. Exige método, exige repetição, exige constância. E, de fato, replicar aquele método diferentes vezes que uma hora realmente o resultado sai. Uma hora, de fato, Puxando o dessa resultado. conquista recente, senão depois eu vou esquecer uma perguntinha extra. Todos nós que somos criadores de conteúdo estamos sujeitos, né? Quando a gente coloca ali a nossa face, Sim. o nosso entendimento, à Sim. disposição de tantas pessoas, né, na internet, tantos intelectos, Uhum. porque são tantos intelectos, pessoas são, né, na internet todo mundo é formado em tudo. Sim. Todo mundo tem propriedade em tudo, todo mundo fala que tudo, e a gente, na medida que a gente se coloca a dispor, a Sim. gente também tá a dispor. E como é que você tem lidado, né, com isso? Porque a relevância, ela é positiva, mas e quando ela se torna negativa Sim. ao ver, Sim. né? Quando você entra na internet, existe muito julgamento de determinadas pessoas. Tem muita gente que bate palma pra você e tem muita gente que vai julgar você. Acredito que no seu primeiro vídeo, muita gente vai ter muito comentário, a galera batendo palma. Mas você vai ver também que vai ter muito envio, que é um enviando pro outro, fazendo fofoca, e olha lá, fulano começou a gravar. E olha lá, fulano tá achando que ficou famoso. E olha lá, morador fulano lá tá achando do- isso. Olha lá, Quem então, é esse? exatamente, acontece. Mas eu vou te falar, o hater, ele é muito importante pro crescimento. Tanto que vários episódios que acontecem comigo diariamente, sempre, no Instagram de hate, porque eu sempre exponho minha opinião, porque o Instagram, cara, não é só um canal pra você ganhar dinheiro. É um canal de fato pra você espalhar e levar a sua verdade. Ou Ainda, quando né? acontece, exatamente, quando Ainda. acontece alguma coisa com você, você espalhar e mostrar a sua verdade. Quem você é de fato. É um canal pra você mostrar os seus valores e princípios, pra você pregar, pra você falar a verdade, pra você ensinar pessoas. Então o Instagram é um canal seu que você tem, que de fato, se fizerem, por exemplo, se você tem uma empresa e falam mal da sua empresa, se você tem um canal no Instagram, você consegue abrir o seu canal e falar, olha, não é bem assim, não foi bem porque dessa não tem forma. como você ir para um por um. Exato, O trabalho é mais Sim, demorado. Agora exato. você consegue ali de uma forma exato. amplificar tudo, dar um Só parecer que mais. qual é o problema do Instagram, né? O Instagram, ele virou um palco de comparação na sociedade. Porque as pessoas não querem começar porque ela vê aquela pessoa, não, aquele fulano tem dinheiro. Fulano já conseguiu, fulano é isso, fulano é aquilo. E virou um palco de comparação muito grande. Que há 15 anos atrás isso não existia. Não era esse palco de comparação como é hoje. O Instagram ele é um palco onde a gente fica o tempo todo se comparando com o outro. E é muito ruim isso, essa questão da comparação. Porque você não pode comparar o palco do cara com o teu backstage.
com o teu bastidor. Porque cada um tem seu palco, cada um tem o seu bastidor. E o palco que você tá vendo dele, ele tem muito bastidor por trás que a gente não tá Com vendo. certeza. Muito Muita bastidor que produção. quando a gente entra aqui, ninguém enxerga. Muita É produção. muito bastidor que a gente não tá enxergando. E a gente acha que aquele cara é só palco. E na verdade não é. E, então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vê no Instagram e acreditar em tudo que a gente vê e em tudo que falam pra gente. Porque da mesma forma que é um canal de informação, também é um canal de desinformação. Também é um canal onde as pessoas querem de fato mentir pra você e te desinformar de determinado assunto. Alimentam demais. Porque falam que é uma terra de ninguém. É. Existem os problemas ali dentro por ser terra de ninguém, mas de fato é um canal que você pode espalhar a sua verdade. E eu falo, cara, pra quem quiser começar, pra quem quer começar de fato a criar conteúdo, não tenha vergonha. Não tenha vergonha porque tem gente roubando, tem gente matando, não tem vergonha de fazer isso. Então criar conteúdo de fato não deveria ser uma vergonha. Porque hoje até falando dentro da região é um negócio ainda um pouco menos debruçado. Mas se você for em regiões pra fora, se você, por exemplo, for gravar no Rio ou em São Paulo, é um negócio muito normal. Virou um negócio muito normal. E críticas vão existir. Vai ser tudo difícil. Gravar conteúdo vai ser difícil, mas não gravar também vai ser difícil. Então as críticas vão existir de qualquer forma. As pessoas vão falar de você de qualquer jeito. Então pega, senta na cadeira e grava. É ponto. Faz. Ponto final. Estamos Faça. aqui porque fazemos e começamos. Faça. Se você que tá do outro lado, sem dúvida, será o próximo. Pode ser o próximo. Não é isso? Exatamente. Então, tem mais uma perguntinha nessa parte pro segundo tópico. E a gente já vai aí rapidamente mais meia hora de podcast, tá? Você Não, veio. fica tranquilo. A gente vai pro terceiro daqui a pouco, fechando o que eu mais gosto dessa terceira parte, gente. Estamos aqui pra conversar. Eu não podia, porque eu tenho tempo. Se eu não sair daqui, já vai conversando mais 5 horas. Mas, diretor, por favor. Vamos lá. Mais uma desse segundo tópico, né? Que eu destaquei como propósito e valores da área profissional. E a gente encerra o segundo tópico e vai pro terceiro tópico. Hábito que te mantém com o pé no chão. Que te mantém com o pé no chão. Uma coisa que você faz rotineiramente que te mantém firme, focado. Que você fala assim, não, isso é o meu pé no chão. Não, eu faço isso por isso, em prol disso. Então hábito- isso, sabe aquela corda que a gente vai e sempre tá ali, né? Controlando, puxando, mantendo. Olha, eu não sou o cara pra falar de hábitos saudáveis, até porque não vou à academia constantemente, não me alimento saudavelmente, mas o ponto é, eu acredito, eu vou totalmente na contramão, eu acredito que pra você enriquecer, eu não vejo um enriquecimento de maneira saudável. Realmente não existe equilíbrio na prosperidade ali dentro. Porque a vida é um constante desequilíbrio onde você tem que se equilibrar nas horas certas. É um pouco até difícil entender isso, mas você está sempre em constante desequilíbrio. No momento que eu falo de quê? Por exemplo, vão ter noites que você vai ter que virar à madrugada. Vão ter dias que realmente você vai acordar mais cedo. Então você vai estar sempre desequilibrado. Em momentos pontuais você vai conseguir encontrar esse equilíbrio. Porque eu acredito muito nessa questão de hábito também, como por exemplo o hábito de acordar cedo, o hábito, por exemplo, de tomar um banho, talvez um banho gelado, para que você consiga treinar o teu cérebro. E realmente, o cérebro, que eu falo até um sócio meu fala bastante, que é a mente, ela mente para você. Então, de fato, você precisa treinar o seu cérebro e acabar com esses gatilhos que ele tem. Porque o ponto é, nós estamos numa geração que é tudo muito rápido, então as pessoas gostam e são apaixonadas por recompensa rápida. E um hábito que é muito ruim é você ficar o dia inteiro no Instagram, no TikTok, só vendo a vida dos outros, e passando e vendo. Outra coisa é você sentar e ver uma conversa como essa que vai agregar alguma coisa na sua vida, que vai agregar um valor pra você. Mas você só ficar rolando Instagram e TikTok o dia inteiro sem fazer absolutamente nada não é um hábito bom. Até porque o índice disso já virou uma doença. Isso já virou uma doença muito grande e muito forte. Então, hábitos bons de fato é ler, estudar e acordar cedo, dormir cedo. Isso sim são bons hábitos. Bons hábitos. Não todo dia que eu durma cedo, mas de fato, sim acordar cedo. Sim ler é muito bom hábito porque exercita a mente. É muito bom para a memória, é muito bom para o aprendizado. Então, é de fato o clichê. Os bons hábitos são clichês. É ler, estudar, buscar de fato aprender e estar sempre em desequilíbrio, para que você consiga se equilibrar nas horas certas. Porque o bom leão, na verdade, o bom caçador, ele nunca tá o tempo todo caçando, mas ele dá o sprint na hora certa ele tem que caçar e pega a presa. O bom caçador ele nem sempre tá caçando. Ele dá o sprint na hora certa e ele pega a presa. Sabe o caminho, sabe o percurso. Exatamente. Ainda que não esteja ali, mas sabe. Ele já sabe, é igual andar de bicicleta. Vamos pro terceiro tópico, equilíbrio, fé e olhar pro futuro. Pensou em desistir? Olha,
Vou te falar. Por exemplo, quando eu saí do banco, que eu tinha já um bom salário na época no banco, já tinha uma profissão de fato, estava muito à frente dos garotos da minha idade, porque muitos ainda estavam entrando e startando na faculdade, e eu decidi sair de um salário que eu ganhava muito bem, acima da média da população, e voltar assim para ganhar nada. Que é para ser empreendedor de fato, para começar a empreender, que você começa ganhando nada. E de fato dar um passo para trás, que hoje eu vejo assim, que eu olho e falo, cara, aquele lugar já não cabia mais em mim. Eu já não cabia dentro daquele lugar. Eu tava me esforçando para caber dentro daquele ambiente ali, porque eu via que de fato eu poderia crescer, mas tinha um teto para aquilo. E eu, principalmente eu não gosto de lugar que me vê que tenha teto para mim, que eu gosto de perspectiva e de fato saber que eu posso crescer e crescer e crescer. Eu gosto de lugar que realmente traga essa prosperidade para mim. Então, se você tá num lugar que você vê que tem um teto e o teto ali abaixo e aquele lugar já não cabe mais em você, o que eu falo para você é sair desse lugar. Porque o salário, ele deve ser uma ajuda de custo enquanto você aprende. Passou do momento que você não está aprendendo mais naquele lugar, você tem que sair daquele lugar. Sai porque não tá cabendo, você não tá cabendo mais ali. Você tá se esforçando para caber. Então, um ponto sim. Já pensei em desistir, talvez não, mas fiquei sem perspectiva em alguns momentos. Que você fica, cara, fiz tal coisa e não deu resultado. Fiz tal ponto e não deu resultado. Fiz isso aqui e não deu resultado. E você começa de fato a apelar para aquele palco da comparação e você vê outras pessoas, pô, o cara fez isso e deu resultado. Caramba, ele fez isso e deu Por que eu resultado. não? Por que eu não? E por que eu não? E por que eu não? E por que eu não? Mas o ponto é, a gente nunca pode comparar, porque eu não sei quanto tempo aquele cara ficou tentando. Eu não sei se ele impulsionou aquele vídeo, se ele colocou um tráfego pago, eu não consigo ver o bastidor dele. Então eu não posso ficar me comparando com ele. O que eu tenho que sempre fazer é me comparar comigo mesmo. E ver se realmente é um clichê, mas se eu sou melhor que ontem. E buscar sempre melhorar a cada dia. E quando eu falo melhorar, é realmente melhorar como pessoa. Ser um filho melhor, ser um pai melhor, ler mais, criar bons hábitos de fato. Porque quando você melhora como pessoa, você melhora o teu CPF, naturalmente a sua empresa vai melhorar também. Naturalmente, as coisas acontecem naturalmente para você. Você atrai a prosperidade. Não existe fórmula de bolo, não existe receita de bolo pronta para que você seja uma pessoa próspera ou para que você consiga de fato enriquecer na sua vida. Mas sim você ter bons hábitos, como poupar dinheiro, como de fato ler, acordar cedo, dormir cedo, você ter bons hábitos, você acumular esses bons hábitos, isso vai te levar a ter uma vida mais próspera, uma vida mais saudável, uma vida com Deus. E de fato, desistir não, mas pensei um pouco algumas vezes e fiquei sem perspectiva, pelo fato de me comparar com outras pessoas. Mas vezes hoje que não é o que se deve fazer. Mas não me arrependo nem um pouco de ter saído do lugar que eu saí, porque eu vejo que se eu não saísse lá atrás, hoje eu Não estaria estaria muito aqui. mais atrás. Você, Eu não estaria aqui ainda. Onde eu você tô. foi bem claro nas suas palavras que você se comparava com os outros. Isso era medo? Olha, pouco Ou como medo. você lida com medo? Você lida com medo de uma coisa muito forte? Porque o medo também é uma figura de muito pesar na história de qualquer empresário, na história de qualquer pessoa, Sim, seja ela, né? Então, e não tem como falar que não temos medo, sim. porque seríamos mentirosos Com falar que não certeza, teríamos medo, com porque o medo é um certeza. sentimento, ele pode ser dominado, não domesticado, né? Sim. A gente começa a dar uma Sim. divergência aí. Mas fala pra mim se é isso mesmo que eu tô entendendo, ou Olha, não. em nenhum momento você vai deixar de ter medo. Isso você pode, assim, se você for esperar pra você tirar o medo da sua vida, pra depois você fazer, é um negócio muito complicado. A verdade é uma só. A coragem em si não é você não ter medo, é você agir apesar do medo. Quando você age apesar dos medos que você tem, apesar de angústias que você tem, apesar da ansiedade que você tem, aí sim você está tendo um ato corajoso, um ato de coragem. Então, o medo ele sempre vai existir. O medo não tem como tirar ele dali porque ele vai ficar ali. Mas uma mensagem que eu tenho pra você é a seguinte: se você tá com medo, vai com medo mesmo. Vai com medo e assim, se você nem acredita num momento, você sabe que é um bom hábito pra você. Você sabe que prosperar vai ser bom pra você. Você sabe que aquele lugar é bom pra você. Então, às vezes você não tá nem acreditando naquele momento, mas vai sem acreditar, deixa pra acreditar no caminho. Deixa pra você acreditar no caminho se você sabe que aquilo é bom pra você. Vai pra aquele lugar que você sabe que é bom pra você. Deixa pra acreditar no caminho, não tem problema nenhum. E então, se você tem um medo, vai com medo. Vai com medo, que é melhor você ir com medo do que você ficar refém dele e ficar refém do medo. Se você não ganhar do medo, tu não vai ganhar de ninguém. Eu Não tem como. tive. A gente passou por uma. Às vezes as pessoas compartilham com a gente, falam assim: caramba, às vezes as pessoas também colocam a gente em alguns lugares que a gente ainda não estão. A gente acredita, né, que vai chegar até num Sim. lugar um pouco melhor de onde estamos, e as pessoas passam e falam assim: caramba, eu poderia ter agido assim, mas naquela época eu fiquei com medo. Ah, se eu tivesse saído naquela época. Uhum. Ah, se naquela faculdade eu tivesse agido. Ah, se eu tivesse.
pegada, aquela oportunidade. Mas ainda assim, o mesmo medo que estava lá no passado, ele continua batendo a porta constantemente. Então é hora de agir. É hora de, Qual né? que é o ponto, até cortando você, qual que é o ponto da comparação? Qual que é o grande problema em si da sociedade? Vou trazer um exercício pra você entender isso. Mas qual que é o ponto? Quando eu vejo uma pessoa, um menino, naturalmente assim, jogado, meio, eu vejo ele jogado, eu vejo ele meio acabado ali em si, ele não tá meio sem roupa, tá meio com a roupa rasgada. Eu acredito, eu olho pra ele e acho que ele é menos do que ele é. Talvez ele seja um cara de muito potencial, mas por eu ver ele naquela situação, a imagem dele daquela forma, eu acredito que ele é menos do que ele é. Isso acontece também justamente o contrário. Quando eu vejo, por exemplo, caras como Flávio Augusto, caras como Ayrton Senna, caras como Pelé, que são gênios, foram gênios, eu acredito que eles são mais do que eles são. Pelo fato deles estarem naqueles lugares, que eles estão de fato em evidência, eu olho pra ele e falo, cara, esse cara é um deus, esse cara é um fenômeno, esse cara é um absurdo. E na verdade ele só foi um cara que tentou mais uma vez, ele só foi um cara que persistiu. E nada difere ele como pessoa daquele cara que tá lá embaixo. Só que o ponto é que a gente acha que as pessoas que são grandes são maiores do que elas são. E as pessoas que estão ali um pouco na correria da vida e têm um potencial gigantesco, só que a gente não consegue enxergar. Porque a gente acredita que ela é menor do que ela é. Esse que é o grande ponto da comparação. Quando a gente olha o cara que tá lá em cima, a gente acredita que ele é mais do que ele é. E idolatra aquele cara. Mas na verdade ele nem às vezes nem é mais inteligente que você. Ele nem é mais intelecto, nem é mais preparado que você. Ele só teve uma sorte, talvez. Ele encontrou a oportunidade no momento. Pegou a E oportunidade. ele era competente. Mas às vezes tem um cara lá embaixo que ele tem muito mais potencial. Mas a gente não consegue enxergar. Porque a gente enxerga só a capa. A gente costuma ler o livro pela Exterior, capa. né? Entendeu? Então o ponto da comparação é esse. Às vezes você tá num momento da sua vida que você tem um potencial gigantesco, mas não aparece. Tu não floresce tanto. Mas às vezes tem um cara lá em cima que ele nem tem aquele potencial todo que julgam pra ele. E colocam pra ele e falam, cara, esse cara é um absurdo. Ele coloca num pedestal absurdo. E às vezes nem é aquilo tudo. Esse que é o grande ponto, assim, da vida da comparação. Que é um ponto muito engraçado, na verdade. Acredito que muita gente, né, já pegou aí. Vamos lá. Legado. Vê o futuro ou já vive o futuro? E aí? Vamos falar um pouquinho de legado. Você já vê o futuro ou você já está vivendo no futuro? Me ajuda. Pouco, quando a gente vê o futuro, é um pouco dos dois. Mas eu acredito que legado que eu quero deixar, eu realmente busco ser uma referência. Eu busco de fato ser um exemplo para a sociedade em que eu vivo. Eu busco de fato ser um exemplo para essa geração de fato. Que eu vejo muitos jovens às vezes que são parados pelo medo, que são travados de fato pelo medo, tem uma mensagem muito boa, carregam uma aura muito boa, uma mensagem muito boa, mas eles são travados. E eu gosto de representar, do fato de representar essas pessoas, de fato ter voz e falar. Então eu busco como legado, sim, de fato deixar uma referência. O legado, de fato, de deixar livros, ser uma referência para essa juventude, para essa sociedade, como o rapaz mesmo que morreu, que era uma referência, né, nos Estados Unidos para a Sim, juventude. muito bem Ele era falado, como né? Nicolas Ferreira, só que lá dos Sim. Estados Unidos. Era um cara bem falado. Então eu quero morrer, de fato, como uma referência para minha geração. Dinheiro, eu não me importo com a quantidade de dinheiro. Eu acredito que o dinheiro a gente tem que olhar para ele em segundo plano, talvez. Porque a prosperidade, quando você busca mais intelecto, quando você busca mais experiência e você tá num lugar que é fértil, que você pode crescer, num ambiente que é bom, o dinheiro ele vai se sentir atraído por você, ele vai chegar em você. Primeiro você busca prosperidade e depois o dinheiro ele vem até você. Então eu não penso na quantidade de dinheiro específica ou de fato num carro específico nem nada disso. Eu busco de fato a prosperidade. Se eu pudesse dar um exemplo, Salomão um dia, Deus falou para Salomão, Salomão, tudo o que quiseres, eu posso te dar o que você quiser. Me pede o que você quiser. Salomão, Deus, me dê sabedoria para que eu consiga governar esse povo. É isso que eu peço para Deus. Peço sabedoria para que eu consiga discernir de fato melhor na minha vida. Para que eu consiga tomar as melhores decisões, para que eu consiga estar nos melhores lugares, para que eu esteja competente quando a oportunidade chegar, porque a gente nunca tem sorte. Não é sorte em si, é Deus que coloca a oportunidade. Só que você tem que estar competente, você tem que ter competência no momento que a oportunidade chega. Então eu peço de fato sabedoria, para que eu consiga governar minhas emoções, para que eu consiga lidar com as decisões, para que eu seja um próspero pai de família. E isso de fato é um negócio inegociável. Ter uma família, ser um pai de família, se Deus me der essa oportunidade, me der essa bênção. Dinheiro eu não penso na quantidade de dinheiro, carro eu não penso na quantidade, o carro que eu quero ter, mas eu acredito que a prosperidade em si, isso é tudo consequência. O material ele vem como consequência do enriquecimento que você tem aqui. Que ninguém tira. Ninguém tira. Isso ninguém consegue roubar de você. É o maior investimento que você Ele faz te no teu leva. CPF. Tá vendo? Então, pra gente ir pro desfecho final, eu vou deixar você romper, pessoal de casa. Eu queria que você desse um conselho, pessoal que parou, pessoal que amigavelmente,
ou acidentalmente parou no nosso podcast, tá ali do outro lado, dá um conselho pessoal de casa, entendeu? Contigo. Ponto. Eu falei no início e volto a falar de novo. Cara, troca o seu ambiente. Se você acha que de fato que naquele lugar você não cabe mais naquele lugar, mas você fica ali, de fato, você fica indo naquele lugar o tempo todo, mas aquele lugar não cabe mais em você. Você precisa de fato trocar o seu ambiente, que é o que eu falei. Você precisa trocar o teu ambiente, que são novos ambientes, novas pessoas, novas ideias, novas ações e novos resultados. Essa de fato é a curva da vida. E quando eu falo de resultado, mais uma vez, eu não estou apelando para resultado financeiro. Eu falo de resultado de mais experiência de vida, de mais intelecto que você tenha. E buscar de fato estar sempre aprendendo. Sempre sentar na cadeira de aprendiz e aprender. Buscar de fato se conectar com pessoas que estão num nível maior do que o seu. Porque se você for sempre o mais inteligente da sala, saia. Não importa para mim ser o mais inteligente do lugar que eu tô, e sim o mais burro. Eu quero que ser o que menos sabe ali dentro para que eu consiga aprender com aquelas pessoas que estão ali. Então, de fato, eu vou buscar ambientes que estão acima do meu nível, que estão acima do meu nível de intelecto, acima do meu nível de experiência, para eu conseguir estar com aquelas pessoas e aprender. E sentar na cadeira de aprendiz e ter a humildade, que um dos princípios mais importantes é a humildade intelectual. Saber que você não sabe de tudo. E tem muita gente para agregar na sua vida, do faxineiro ao CEO da empresa. Todo mundo pode agregar alguma coisa para você. Eu não acredito nessa questão que falam, só escute conselhos de quem é financeiramente melhor do que você. Ou só escute conselhos de quem venceu na vida. Isso não é verdade. Qualquer pessoa pode te dar um conselho. A pessoa pode ter uma experiência de vida que você não viveu. A pessoa pode ter ido num lugar que você não foi. A pessoa pode ter tido uma experiência de um erro que você não teve. Ou de um acerto que você ainda não teve. Então qualquer pessoa pode sim, de fato, te aconselhar alguma coisa para você fazer. Agora, a ação é você que tem que fazer. A ação, o resultado, tem que vir de você. Deus faz a parte dele. Agora você tem que fazer a sua parte. Você tem que ouvir de fato as pessoas, mas a ação tem que vir de você. Porque quem vai ter a responsabilidade depois daquele ato é você. Então, de fato, conselho que eu dou para vocês, se você é jovem, eu já até falei em vídeos meus, estudiar vendas em inglês. Porque assim, se você vê a questão da IA, por exemplo, é uma grande curva de adoção. Mais de 1 bilhão de pessoas já tiveram acesso só ao ChatGPT. Então assim, busque colocar a IA dentro da sua rotina. Vendas, eu não conheço uma pessoa que sabe vender e não deu certo na vida. Vendas é a melhor habilidade que você pode cultivar na sua vida. Vendas de fato, não só vendas, mas sim negociação. Você aprender a conversar e ter uma boa comunicação. E não é só vendas IA. Se você quiser de fato jogar o nível da série A do jogo, você tem que aprender o inglês também. Você tem que aprender uma segunda língua, que é de fato que a gente sempre busca, que é o aprendizado. Sempre sentando na cadeira de aprendiz e com humildade intelectual. E quem sabe chegar e sabe de fato sentar nessa cadeira de aprendiz, vai sempre estar aprendendo e vai estar sempre crescendo. E se de fato eu pudesse falar com você, não fique refém do sucesso que você já conquistou. Não fique refém do carro que você já conquistou. Não fique refém da casa que você já conquistou. Ou não fique refém das coisas materiais que você já conquistou. Vá em busca de mais. Porque um dia eu vi na Bíblia que um semeador não. Uma pessoa deu 5 talentos. Deu 2 talentos para um talento para o outro e 1 talento para o outro. O de 2 ou 3 talentos ele multiplicou. O outro de 1 talento, o outro de 2 talentos também multiplicou. O que tinha 1 talento guardou o talento e enfiou debaixo da terra. E por ele ter de fato guardado esse talento, quando Jesus foi perguntar para ele, ele falou: olha, eu guardei o talento porque era muito importante para mim. Ele falou: maldito, deveria ter multiplicado esse talento. Deveria ter mostrado o seu dom para o mundo e multiplicado aquilo ali. Pelo fato de não ter multiplicado, o que não tem, até o que você tem será tirado. Então, de fato, se você tem um dom, se você tem um talento, investe naquilo. Investe naquilo e viva aquilo ali de fato. E não se acomode e ficar refém de tudo que você já fez na sua vida até o momento. Vai e faça mais. Vai e dê o próximo passo. As coisas só ficam claras na vida à medida que a gente trabalha naquilo ali. Você não vai ter uma puta ideia de gênio do nada. Vai acontecer de fato da maneira como você trabalha naquilo. As ideias só ficam claras na sua mente pelo quanto que você trabalha nelas. Então, se eu pudesse dar uma dica para você, não se acomode. Vá em busca do que você quer. Porque assim, o mundo tá aí. A gente só vive uma vez. É uma única vida para fazer tudo que você quer. Então, você vai ficar de fato no celular rolando o tempo todo e parado e não querendo e não fazendo o que de fato você um dia se propôs para fazer. De fato, deixando de viver o seu sonho porque alguém falou para você que não é, que você não pode fazer. Então, assim, se eu pudesse dar uma dica, cara, vai e faça. Vai com medo. Vai com gente falando mal de você ou com gente falando bem de você, não importa. Só vá.
Essa é a minha dica, esse é o meu conselho. Você tocou num assunto, né? Claro, a gente já está encerrando, mas um assunto para metros, que é da IA, né? Da própria IA. Estamos Sim, aí em plena a era do marketing 5.0, chegando aí com isso aí. toda a inteligência aí, e o pessoal ainda se culpando que não vai ter espaço, que, não- Sim, que vamos ser substituídos por robô não vai acontecer isso. rapidamente. Fala isso, pessoal de casa, tira isso da Então, cabeça, né? ponto. A questão da IA é muito simples. Você não vai ser substituído por um robô. Você pode ser substituído por alguém que sabe usar o robô. Porque o robô, ele não é melhor que o ser humano. Só que o humano com a máquina é melhor que o humano sem máquina. Conseguiu entender? Porque, de fato, a IA, ela de fato é um adianto. Então, por exemplo, se você tem um salão de beleza, não, vamos colocar, se você tem uma clínica, você é uma médica ou você é um advogado, que seja, você tem um lugar para trabalhar, e você tem um atendente, e você gasta 2.000 naquele atendente, depois mais tanto de encargo trabalhista, você gasta 4.000 reais naquele atendente. Só que tem um outro cara que ele colocou um agente de IA. E os 4.000 reais que ele não tá gastando com atendente, com um recepcionista, ele tá investindo em marketing. Então ele pode prosperar mais do que você, só porque ele tá investindo numa área que tu não tá conseguindo investir. Porque você não, de fato, tá usando o melhor que a inteligência artificial pode te proporcionar. Então, de fato, o que eu falo é estudar IA. Porque não adianta absolutamente nada. Se você não for rico intelectualmente, não souber, não tiver a informação com você e tentar usá-la. Porque a inteligência artificial, o que ela faz é automatizar para você e copiar a sua inteligência. Então, se você não for inteligente, não tiver o acesso de fato, não buscar a informação antes de falar com ela, você vai extrair uma resposta genérica. Você vai extrair uma resposta que talvez não seja a melhor possível. Na prática, desculpa te cortando, jogando, vendo seus conteúdos. Hoje, por exemplo, se a gente estivesse conversando aqui, ao vivo, como estamos, eu não poderia abrir, ia ficar feio abrir o chat e perguntar a IA várias perguntas. Exato, Então, ou exato. seja, na hora, na vera de uma entrevista, numa Exato. hora, é você e o seu intelecto. Com certeza, esse é um ponto muito bom que você pegou. De fato, quando você for em algum lugar, quando você for jantar com a sua esposa, ou quando você for numa entrevista de emprego, você não vai conseguir levar a inteligência artificial junto com você. Então, se você não busca de fato evoluir como pessoa, melhorar como pessoa e melhorar o teu CPF, a IA não vai te ajudar nisso. Não tem como. Brasil, infelizmente, temos que encerrar, mas quero deixar meu desfecho final agradecendo ao Henrique por toda aí a parceria, agradecendo o pessoal dessa casa que sempre nos recebe muito bem, e o Euclides da Cunha, de portas abertas aí de toda a estrutura, todo o empenho. E é isso, o nosso podcast chega ao fim, Muito bacana. né? Muito Chega obrigado. ao fim, nossa segunda edição. Muito obrigado. Você que tá do outro lado, não desgruda, porque é um encontro de fé, café e propósito. E até mais. A gente se encontra nesse mesmo lugar, nesse mesmo horário, nesse mesmo lugar bacana. Tchau, até mais. Venham.